Não deixe que nenhuma ação seja tomada ao acaso, nem de outra forma que não seja de acordo com os princípios envolvidos. Seja muito bem-vindo, guerreiro, a mais um episódio da nossa série Ano Histórico, uma série onde eu, Daniel Franco, compartilho com você a minha prática diária, os princípios históricos com base nos maiores filósofos que já existiram, que já olharam e praticaram essa filosofia. Inclusive, a gente utiliza aqui como base também inteligência emocional, neurociência, que é a ciência mais atualizada que a gente teve hoje na modernidade. E no capítulo de hoje, a gente vai aprofundar nesta meditação aqui de Marco Aurélio, do seu livro Meditações. E nela eu trouxe 3 aspectos que eu quero entrar com você. Cara, o primeiro aspecto dela é: tenha o máximo de clareza ao tomar uma decisão. Geralmente o que acontece, tá? Com base na neurociência, e aí na perspectiva do MacLean, o MacLean é um cientista, ele avaliou o cérebro trino de 3 formas, ou seja, você vai ter a primeira parte aqui, que é a mais superior, e a mais recente, a mais novinha, que é o neocórtex, onde a gente toma decisões com base na razão, que é o que nos faz, inclusive, a gente diferenciar dos outros animais, como os Homo sapiens, sapiens digitais da nossa atualidade. Aqui no meio você vai ter o sistema límbico, que o sistema límbico é esse cérebro mamífero, vamos dizer dessa forma, e aqui embaixo, que representa as emoções, o aspecto mais emocional, vamos dizer, e embaixo você vai ter o sistema primitivo, o reptiliano, esse cérebro reptiliano, que ele é mais instintivo, ou seja, você não tem muito controle sobre ele. Ativou, irmão, pau, já foi e já era. É isso aí. Eu quero que você entenda dentro disso aqui. No processo de tomada de decisão, alguma coisa vai acontecer. Ou você vai ter consciência, vai tomar uma decisão consciente, ou você vai tomar uma decisão por impulso. Se você desenvolve, por exemplo, vícios, e aí no movimento ali, vício, eu quero trazer algo que domina você, então, cara, se você não consegue parar, por exemplo, de jogar o joguinho do tigrinho, é porque você está ativando mais esse primeiro cérebro que eu estou falando, que é o instintivo. Você está enxergando algo ali de sobrevivência, você precisa fazer, você precisa ter a dopamina acontecendo e tal, mesmo você perdendo. Já quando você utiliza o neocórtex, que é o processo da razão, de utilizar a sua consciência, você começa a meditar, refletir um pouco mais sobre isso. Mas perceba, nessa conversa que eu estou tendo com você, o único que eu não comentei foi o do meio, que é o sistema límbico, o sistema emocional. Você é movido pelas suas emoções. Pronto. Você, o primeiro passo é ativar as suas emoções. Tudo que chega até você, parte as suas emoções, ela é despertada. E isso vai acontecer o quê? Neurotransmissores, como a dopamina, que são moléculas, substâncias que correm no teu corpo, vão ativar algumas coisas que vai gerar a emoção. Ou seja, a emoção é uma reação que acontece dentro de você. Só que você pode controlar, pode dominar se vai para o racional ou se vai para o instintivo. Esse é o grande lance. Geralmente as pessoas tomam de forma instintiva uma decisão. Com base no quê? Numa ferida emocional, num trauma, com base em uma situação da vida que outra pessoa surgiu, com base nas suas experiências. Isso é uma forma rápida. Por quê? O cérebro ele não quer gastar energia. Utilizar o neocórtex demanda energia, irmão, sabe? Você, assim, precisa dedicar um tempo para aquilo. Você precisa gastar força para poder escolher. É muito mais rápido você deixar o cérebro dominar. Ele já tem ali, ele combina as coisas e fala assim, irmão, isso aqui é melhor. Tipo o chat GPT da vida, vamos entender. O chat GPT cerebral, você manda ali uma mensagem, velho, aconteceu isso, eu preciso resolver isso aqui de alguma forma. Qual é a melhor forma? Aí ele vai trazer para você ali a resposta. Isso é utilizar o seu instintivo, de uma forma rápida ali, cara, com base na sua história, etc, faça isso. Só que qual é o grande ponto que eu quero trazer para você? Geralmente essa decisão ela não é boa. Por que a decisão instintiva ela não é boa? Porque ela vai trazer aspectos engessados. A situação no que você está vendo hoje, ela pode ter semelhanças, mas ela tem diferenças também. Não necessariamente você ter utilizado uma decisão, tomado a decisão no passado, comportado de uma forma do passado, vai trazer, trouxe um resultado positivo e utilizar ela provavelmente não vai trazer um resultado positivo também, por mais que para você foi bom. Só que o que acontece aqui? O teu cérebro, na infância, ele desenvolve sabotadores, são vozes, seres, vamos dizer assim, e segundo a inteligência positiva de Artyamin, são 10, incluindo o crítico. O crítico vai ser o principal, que é criticar a si mesmo, criticar aos outros ou criticar as circunstâncias. Base desses sabotadores é o quê? Te defender, te proteger. Sabe aquela voz que fala assim, irmão, esse cara aí, ele quer acabar com ele quer tirar a tua promoção, bote para acontecer o negócio, passa a perna dele mesmo e etc. Isso é um sabotador falando com você. Não é você dizendo. É como se fosse assim, os teus pensamentos, ele acontece dentro de você, mas eles não são seus. Daniel, que maconha é essa, irmão? Que loucura é essa que tá falando? Vamos lá. Os seus pensamentos, eles acontecem com base nessas vozes que, segundo a inteligência positiva, são os sabotadores. E você tem uma outra também, que é o teu sábio. Só que a tua consciência, ela tá acima de tudo isso. É como se fosse assim, você tem a sua consciência, e dentro dessa consciência existem os sabotadores, o sábio, etc. A consciência é o olhar para aquele pensamento, percebe?
Toda vez que você ver aquele pensamento, é a sua consciência olhando para ele. Decidir utilizar o que aquele pensamento está trazendo ou não faz parte de você, da sua consciência. Só que quando o sabotador está assumindo domínio, ele tá com a rédea nas mãos, vamos dizer assim, ele vai falar: "Não, é isso aqui e se embora". Esse é o ponto. O autonomia é você falar assim: "Não, irmão, espera aí, deixa eu refletir se isso aqui é mesmo. Deixa eu ver os prós e contras", que é a segunda parte que eu quero trazer aqui com você. Deixa eu ver os prós e contras dessa decisão que você está me propondo. Aparentemente, ela parece ser muito boa. Assim como foi muito boa a ideia da serpente para Eva falar assim: "Cara, come aqui o fruto, porque você vai ter o poder de Deus, irmão. Você vai ficar muito doido aqui, vai ser surreal". Mas não foi muito legal assim a consequência. Você perdeu o paraíso, irmão. Você ainda levou seu marido, perdeu o paraíso. Obviamente que tem o papel do homem nisso aí, que é mais importante, inclusive, que o papel da mulher, no sentido de decisão, de liderança, esse é o aspecto, tá? Não que o homem é melhor que a mulher, pelo amor de Deus. Mas você perdeu o paraíso, por quê? Porque isso não é uma fruta, porque o sabotador percebe que, velho, essa pegada aqui é sinistra. Eu fico até nervoso quando eu começo a falar isso. Fico até arrepiar. Você pega, a serpente, ela atuou ali na mente de Eva. Ela falou assim: "Mas Eva, deixa eu te falar, por que você está vivendo aqui? Por que Deus, por que ele comanda? Não é bem assim não, você pode comandar também, por que ele te proibiu isso aqui? Porque ele não quer que você seja igual a ele, Eva. Você acha isso normal? Alguém querer ser superior a você e não deixar que você coma? É só tomar esse fruto aqui, irmão, por que você não pode? Quem é esse cara para dizer que você não pode?" O que é que ela fez ali? O que é que a serpente trouxe ali como uma sabotadora aqui, fazendo essa analogia, tá? Ela gerou a dúvida na cabeça dele. Ela falou assim: "Cara, é verdade, por que não? Cara, por que esse cara ele diz que manda em tudo aqui? Por que eu não posso dominar? Por que eu e meu marido a gente pode dominar o negócio dele?" Porra, Adão arretado, velho. Eu acho que Adão deveria tomar conta aqui, eu com ele, e cada um faz umas partes. Vou comer. Ela foi levada pela dúvida, a dúvida gerada por um sabotador, que nesse caso era a serpente. Esta serpente está na sua cabecinha, linda e maravilhosa, até hoje. Você possui ela como sabotador. O que é que eu recomendo para você? Como hoje você pode ler a Bíblia e identificar que aquilo ali era um processo de sabotagem e manipulação, você pode olhar para esse sabotador e falar assim: "Irmão, você não domina mais aqui. Quem domina, pai, sou eu." O que é que você vai fazer então? Você vai clicar no link da descrição para que você faça uma análise dos seus sabotadores e você tenha um direcionamento meu, através dessa análise, de como você pode assumir o domínio deles e parar com esse negócio. Toda vez que essa vozinha aparecer na tua cabeça, querendo o que te manipular, dizer o que você vai falar assim: "Irmão, quem toma conta sou eu. Eu não quero que você me diga mais nada, não." E você pode até dizer: "Mas não é que você vai decidir, quem decide sou eu." Então, clica para você identificar esses sabotadores e ter um direcionamento de como você pode utilizar o teu autodomínio para tomar decisões melhores. Mas eu quero aprofundar aqui com você neste momento sobre os prós e contras. Existem ferramentas que são utilizadas mais práticas, tá? Para que você não tome essa decisão. Vamos supor que Eva, naquele momento ali com Adão, ela pegasse uma folhinha de papel, certo? E ela anotasse aqui prós e contras nessa folha de papel. E ela passasse uma linha no meio dos prós e contras. E ela falasse assim: prós de comer a maçã que é proibida aqui para mim, que a serpente do capiroto está me indicando. E Adão também. Ele anotasse isso. Nesse movimento, ela entender que o pro era, cara, ter acesso a todo o conhecimento do mundo, se tornar como Deus, e fazer as coisas, e ser poderosa, e ser empoderada, e não sei o quê. E, enfim, ela listou lá um monte de coisa. Mas tem um contra. Cara, perceba que quando a serpente ela falou, ela não trouxe nenhum contra disso. Ela só trouxe benefício. E mostra eu te falar, tudo na tua vida, que é a terceira etapa desse vídeo que a gente vai falar, tudo na tua vida possui consequências positivas e negativas. Todo sim que você dá possui alguns nãos, e todo não que você dá possui sims também. Olha que negócio muito louco. Então você precisa analisar os prós e contras. E quando ela olhasse para o contra, ela fala assim: cara, Deus, como sendo o maioral, domina o negócio todo aqui. Se ele falou que eu não podia comer e eu como o negócio, o que, que pode acontecer? Algum tipo de represália. Qual seria essa represália? Talvez um embate ali vai lutar com Deus. E como Jacó teve lá na frente, né, para ele aprender a lição, o anjo foi enviado, Jacó saiu na mão com o anjo e ficou manco a vida toda. Houve o toque ali do anjo, obviamente, que era uma representação de Deus ali. Houve o toque e ficou manco, irmão. Beleza, você escolheu lutar com Deus, você foi. Eva poderia ter visto assim: rapaz, eu acho que não vai dar bom, não. O cara tá aqui há muito tempo, eu cheguei aqui agora, o cara tem mais experiência, deve saber lutar mais do que eu, por mais que seja eu e Davi aqui. Ela iria meditar sobre isso. Ela poderia analisar outras coisas. Tipo, cara, eu posso sair daqui. Porque ele deu isso aqui pra gente, ele falou assim: cara, me obedeça, você vai continuar aqui. Se você me desobedecer, eu vou sair. E se eu comer e escutar a serpente, eu vou sair daqui. E aqui é muito bom, então seria desconfortável.
e ela iria pesar na balança. Possa ser que mesmo analisando, ela escolhesse, tipo, eu quero ser como Deus. E aí ela seguisse esse caminho e tomasse a represália. Mas você consegue enxergar que tanto ela como Adão teriam mais opções de falar assim, cara, olha só, cara, eu acho que não. Vamos perguntar a Deus aqui para da cola. Deus é o seguinte: a serpente de corpo perna. Aí ficou tentado. Você acha que, irmão? Realmente, já, por que a gente não pode? Pelo menos isso, mas eles não viam essa possibilidade. Por quê? Porque no processo ali da autossabotagem, da manipulação, não foi levantado os pontos negativos. E é assim, irmão. O diabo, como diz o grande, a grande frase de jargão que a gente tem, o diabo ele tá nos detalhezinhos. Ele está nas entrelinhas. Ele não colocou ali embaixo do contrato de comer a maçã que ele estava dando. Não tinha ali, irmão, você pode sair. Existe a possibilidade de você sair do Éden. Existe a possibilidade de você ser a pecadora das pecadoras, assim como o seu marido, o pecador dos pecadores. Existe como você trazer o mal para o mundo, para o universo, e todo mundo tem que pagar, que vier depois de você pagar por isso. Ela não viu as entrelinhas, entendeu? Então ela foi lá e comeu, assim como Adão foi e comeu e não fez a reflexão. Porque Adão poderia não ter comido. Mas ele comeu porque ele confiou na mulher. Ele simplesmente foi: minha mulher comeu, ela tá me indicando. Ele nem falou com a serpente. Minha mulher me indicou, eu vou. Mas era para ele ter analisado. O grande ponto aqui é, esse exercício que eu agora fiz uma história, obviamente, aqui com Adão e Eva, de ver os prós e contras, é uma ferramenta que é muito utilizada nos processos de coaching, nos processos de direcionamento, tanto no processo terapêutico também, que é você enxergar o mapa como um todo, você enxergar todas as vias. Talvez tenham muito mais contras do que prós naquela decisão que você está tomando, então é melhor você não tomar, por mais que o pró ele seja muito bom. Agora, os contras não vale a pena. Então, essa é uma forma de você ativar a parte racional, o seu neocórtex. É você respirar e você assumir o controle. Inclusive, eu vou aprofundar ainda mais nisso aqui, com base na neurociência, no livro Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. Nesse livro, ele fala que existem dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2. Um deles é o sistema lento, o deles é o sistema rápido. O sistema lento é o que vai processar as coisas. O rápido é aconteceu, bora, aconteceu, bora, aconteceu, bora. E aí é tipo assim, clique zoom, irmão, tocou a fita, o filme toca. O outro é, não, tocou a fita, não, mas peraí, que fita é essa? Vai tocar por quê? Que filme é esse? Você vai começar a analisar. Só que você demanda energia para isso. E seu cérebro é preguiçoso, você é preguiçoso, irmão. Não leva isso para coração, não, tá? Mas você eu sou preguiçoso. Se eu pudesse, eu ficava o dia todo na cama, eu ficava ali jogando meu videogame, eu ficasse com minha filha, sabe? Eu ia passear, mas eu preciso trabalhar. Inclusive, vamos agradecer a Adão, né? Porque graças a ele ter comido a maçã, ele falou que, irmão, você vai ter que comer o pó da terra agora, vai ter que plantar, vai ter que colher, vai te lascar para conseguir a comida. É o que você vive hoje, irmão. É isso aí, não tem pra onde correr. Acabou, Adão fez, acabou, vamos ver o nosso. Só que qual é o grande lance aqui? Você tem esses dois sistemas que ele vai ser ativado, ele vai ser alimentado. Obviamente, nem tudo você vai poder analisar prós e contras. Por isso que é bom você ter um repertório e você alimentar esse repertório. Então, ative dentro do seu repertório de coisas negativas, ative também o repertório de coisas positivas. De N decisões, comece a refletir sobre isso. Porque vem uma outra informação importante aqui para você, meu querido. O seu cérebro ele tende a ser mais negativo. Por que o seu cérebro ele tende a ser mais negativo? A pensar mais em coisas negativas do que positivas? Porque lá atrás, essa era a melhor forma de pensar se você quisesse sobreviver. O seu antepassado lá, vamos dizer, o tio Chico, que viveu há, sei lá, 200 anos, 200 mil anos antes de Cristo lá, ele não tinha muita opção, velho. Ou ele tinha que pensar que tinha um predador ali na moita que se mexeu, ou que ia custar a vida dele, ou poderia ser um bichinho tchuk-tchuk bonitinho e ele ia fazer amizade. Era muito mais fácil ele pensar, irmão, é um predador, eu vou sair correndo, eu vou matar aqui o que tiver dentro desse mato, do que eu, de fato, ver o bichinho tchuk-tchuk. Só que você não tem mais isso hoje. Você não tem um leão, a não ser que você viva na África, ali na savana especificamente. Você não tem mais isso. Até mesmo a violência que você tem hoje não se compara ao que era naquela época. Você tem alguns aspectos, não se compara. Sempre existiu. Esse é o grande lance. Às vezes a gente utiliza esse sistema de luta e fuga, que é o que a gente estava falando, do sistema reptiliano, do sistema mais rápido de ação. Você utiliza ele hoje em situações corriqueiras, como uma discussão com sua parceira, como uma situação no seu trabalho, você fica pensando que vai perder o trabalho, como se isso fosse o fim do mundo. Irmão, tem outros trabalhos. Existe espaço para outros profissionais? Existe. Então, existe você entrar no marketing digital. Nunca foi tão fácil quando você construir algo como entrar no marketing digital. Não significa que é fácil entrar no marketing digital e crescer no digital, mas é uma via muito fácil, com uma barreira de entrada, irmão, praticamente zero. É só ter um celular e se você não tiver câmera, você escreve. Pronto, acabou.
Esse é o grande lance, entendeu? Então a gente continua carregando esse sistema de luta e fuga, só que a gente utiliza ele em situações que não têm a mesma importância que teria lá atrás. Não, sua vida não está em jogo. E o objetivo disso era justamente a sua vida estava em jogo. Sua vida não está em jogo. E aí eu quero continuar no terceira etapa aqui, nessa meditação, que é o quê? Sobre as consequências. Como a gente falou na história de Adão e Eva, nem Adão nem Eva pensaram nas consequências daquilo. E aí entra a perspectiva do estoicismo dos 50-50. 50% está no seu controle, 50% está no controle do universo, das outras pessoas, é tudo aquilo que não é você. Só que tudo que você toma uma escolha gera consequências positivas e negativas. Olhar com o olhar da autorresponsabilidade, você passa a enxergar não como culpados, mas como consequência daquilo que você escolheu. O culpado, ele tem uma visão muito da vítima, que é o outro fez algo que trouxe coisas negativas para minha vida. Então você começa a apontar o dedo. Então, ai meu Deus do céu, fizeram isso comigo, me machucou, aquele cara quer me tirar do trabalho, aquele cara isso, aquele cara aquilo, e aquela mulher aquilo, e isso, e minha esposa me atrapalha, etc. Pronto, isso é você apontar o dedo, é você se colocar no papel de vítima, procurando culpados. E aí um mentor meu, ele traz muito isso, que é, cara, aquele que busca culpados acaba culpando inocentes. Muitas vezes é algo da tua cabeça que você acaba culpando o outro, mas sim, e o que é que você fez? Você deu o seu máximo? Ah, não, então por que não fez? É bem aquela pegada assim de colégio, sabe? Você não fez o dever. Cara, e aí, você fez o dever? Não, não fiz porque você não fez. Não, porque então o dever difícil era muito grande e tinha pouco tempo. Ah, mas todo mundo fez. Você é o único da sala que não fez. Sua desculpa é porque você não tinha tempo? Ou seja, você é o ser extraordinário, né? Seu dia não tem 24 horas, tem 12. Esse é o ponto, sacou? É você começar a perceber que, cara, consequência. Qual é a consequência? A consequência de eu fazer ou não fazer? A consequência de eu fazer tem consequências positivas e negativas. A consequência de eu não fazer tem positivas e negativas. Trabalhar, consequências positivas. Você vai crescer, você vai aprimorar, você vai fazer mais dinheiro. Quais são as consequências? Você vai provavelmente restringir o seu tempo de lazer. Você vai ter menos tempo de lazer, menos tempo para fazer coisas que são gostosinhas, que são coisas que você gostaria de estar fazendo mais, seja jogar, seja ler, seja brincar, cara, seja lá, qualquer coisa. Jogar futebol, jogar sinuca, tomar um com seus amigos, que eu não recomendo nem tomar uma, mas enfim. Isso são consequências. Agora sim, qual é a consequência de eu não trabalhar? Qual é a positiva? Eu vou ter mais tempo para meus amigos, eu vou ter mais tempo para mim mesmo, eu vou conseguir fazer coisas que eu não faço há muito tempo, desenvolver hobbies, jogar e etc. Mas qual é a consequência negativa disso? Cara, eu não vou fazer dinheiro, eu não vou ser um homem provedor, eu vou depender dos meus pais, eu não vou ser, assim, não vou estar conectado com minha esposa como eu deveria, não vou estar posicionado no meu masculino. Percebe que ambas as situações, trabalhar e não trabalhar, geram consequências positivas e negativas. Sai desse mundinho onde só existem coisas positivas ou onde só existem coisas negativas. Existe ambos. Cabe a você decidir com o seu neocórtex, com o teu sábio, com a tua consciência, aquilo que você quer. E principalmente, não é só escolher. Aí é que tá. A gente fica muito focado na escolha em si. Mas o que você deve ficar focado é: eu serei capaz de suportar a consequência dessa escolha? Eu quero desenvolver um projeto. Esse aqui é um projeto que eu estou desenvolvendo. Isso me demanda uma energia. Minha garganta aqui, irmão, já tá seca. Eu já tô sentindo ela arranhar. Só que eu tenho mais alguns vídeos para gravar. Eu tô assumindo essa consequência, por quê? Porque eu tenho uma causa por trás disso. Eu falo assim, cara, eu quero ensinar outros homens, eu quero direcionar outros homens com base no que eu aplico no meu dia e com base de tudo aquilo de benefício que tá me trazendo fazer isso. Eu quero compartilhar com você. Então, eu tenho como consequência negativa minha garganta ficar desse jeito. Mas é muito melhor as positivas, por isso que eu continuo. Obviamente, existe o meu sabotador que hoje chegou para mim e falou assim: "Cara, por que hoje você não tira um dia de descanso? Porque você trabalhou sábado e domingo. Porra, hoje você poderia, né? Aniversário de sua filha, primeiro aninho da sua filha, porque você vai trabalhar, fica com ela, passa o dia, tchuk-tchuk, liga a TV ali, vai no jogozinho." Cara, isso rolou na minha mente. Só que meu sábio entrou em ação e falou assim: cara, não, você tem que fazer, porque você tem algo mais. Inclusive, você é um espelho para tua filha do que é ser homem, do homem que provavelmente ela vai buscar lá na frente. Sacou? É isso que você precisa pensar. Não é sobre, de fato, decidir, é sobre estar disposto, sobre ter a coragem, a garra de assumir essa responsabilidade. E se der ruim, e se lá na frente, como aconteceu com meu pai me trouxe isso, minha filha olhar pra mim e falar assim: "Pai, no meu aniversário de 1 ano, você deveria estar comigo, mas você não esteve porque você estava trabalhando." Eu falo assim: "Filha, então, de fato, eu acho que eu poderia ter ficado mais com você. Eu fiquei com você, mas eu tinha uma missão pra fazer ali. Uma missão que, inclusive, filha, ajudou outros homens a terem momentos com os seus filhos, com as suas filhas. Percebe?" E ela vai olhar assim e falar assim: "Cara, faz sentido, pai." Obviamente é uma consequência, positiva ou negativa, a gente não sabe. Ninguém sabe o que é positivo ou negativo.
Esse é inclusive um princípio chinês. Você não sabe qual é de fato o que vai acontecer, porque todo esse exercício que você faz é para você poder nortear aquilo com que você tem de repertório. Mas o que vai acontecer de fato, só fazendo, irmão. E deixa eu te falar uma coisa. No último dia, no desfecho final, e eu já acompanhei algumas pessoas nesse período, sabe? Dessa forma, meu avô foi um deles. Ele ficou muito mais arrependido das coisas que ele não fez do que das coisas que ele fez. E olha que ele fez muitas coisas que, tipo assim, eu não recomendo outros homens fazerem, sabe? Em formas. É, mas ele ficou arrependido de não ter passado mais tempo com a família, de não ter dedicado mais atenção, de não ter feito mais coisas, enfim. Ele se arrependeu disso, daquele aniversário que ele não foi, é, daquele presente que ele não deu, sabe? Daquele abraço que ele não deu. Enfim, não se arrependa por isso. Porque isso é uma consequência de suas ações. Então, veja realmente o que você está fazendo. O que você está fazendo hoje. Faça exercício de prós e contras. Coloque aí para você. O que eu estou fazendo está trazendo benefícios ou mais malefícios. E, inclusive, esses benefícios são só para mim ou para a minha família também, para os meus amigos, etc., para a minha comunidade. Essa consequência é só para mim ou também para as outras pessoas? Porque às vezes, velho, você decide algo que é bom para você, mas sua família precisa sacrificar. Até que ponto isso vale a pena? Sabe? Ninguém precisa pagar o pato por uma coisa que você vai escolher. E aí um aspecto é, cara, você quer ter um amante? Enfim, não sei porque veio isso, mas talvez você esteja assistindo esse vídeo é porque faz sentido isso. Você quer ter um amante, para você é muito bom. Mas mais cedo ou mais tarde as pessoas vão descobrir, sua esposa vai descobrir, seus filhos vão descobrir, seus amigos, seus parentes. Pra que isso vai gerar na vida deles, sabe? O que é que essa separação dessa forma vai levar para sua filha, para seu filho, para sua esposa, para sua namorada, enfim. Isso é pro contra. Para você, eu sei que tá sendo ótimo, é maravilhoso, porque, porra, como diz, minha amante, ela só tem aquela parte boa, é o vamos ver, o rala-rola, é o viajar, o passear e o pau come e é com a esposa. Maravilha. Mas tem muito mais do que isso por trás, olha essa consequência. Fechou? E o que é que eu indico para você, tá? Se você, inclusive, tá vivendo nesse momento, não necessariamente o vício simplesmente de ter outra pessoa, de outros aspectos, mas se você sente que não está no controle das suas emoções, não está assumindo esse domínio, não possui essa inteligência emocional, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui que eu falo sobre a escravidão das emoções. Como você pode aprender a se tornar o soberano, o imperador, assumir o domínio das suas emoções. Clica aqui e a gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo da série One Stop. Grande abraço, guerreiro.